Vamos lá. E aí, pessoal, tudo certo? Vamos ver aí o Cadu entrando. Esperar o Cadu entrar um pouquinho. Deixa eu só ver aqui. Vamos lá, deixa eu ver. Deixa só o Cadu entrar que a gente já começa a conversar com vocês aí. Hoje o tema vai ser legal. Deixa eu pegar aqui. Hoje o tema é dificuldades, né? Tempo oportuno para buscar virtudes. Fala, Guizão. Cadu. Cheguei. Oi, tudo bem? Desculpa, Demônio. Beleza? Bom, meu cara. Tudo Que certo, alegria, que graças a Deus. honra poder estar aqui com você, hein? O Gui é Honra amigo de minha. longas datas. Para quem não sabe, o Cadu foi meu coordenador estadual do MUR, né? Na época eu era coordenador diocesano Na época eu era coordenador diocesano de Marília, o Cadu foi meu coordenador estadual. E é isso, hein, Cadu? E agora virou psicólogo, né? Diz que tá importante. Importante nada. Estamos aqui, né? Tentando fazer alguma coisa que preste. Né? Tentando contribuir com o reino de alguma forma, né? Pois é isso mesmo. Fazer um bem, né? Trazer uma mensagem de esperança nesse tempo pessoal, né, Gui? Eu acho que isso é muito legal, assim, uma coisa que eu trago que me marcou muito nessa experiência, né? Para quem conhece, né, o MUR, Ministério de Universidades Inovadas, é uma experiência de evangelização na universidade, é muito aquela questão, né? Olha, o evangelho ele precisa encarnar na minha vida, né? E eu preciso ter uma profissão. Tá aqui, ó, o Kik tá aqui também, né? Bom, Kik. O Kik é outro que participou do MUR, um baita psicólogo, produz um conteúdo fantástico mesmo, né? E é isso, né, cara? A gente trazer a fé e a razão são duas asas que nos levam à verdade, né? E, sobretudo, que nos move interiormente, né? Então, é uma alegria poder estar aqui contribuindo e gerando isso, que tem tudo a ver com a nossa vida, com a nossa vocação, né? Sim. E, então, galera, bom, a galera já me conhece aí, meu nome é Guilherme, né? Hoje estou casado, graças a Deus, com a Camila, né? Pai do Bento. Hoje eu trabalho com tecnologia. E estamos aí com o Cadu hoje, está presente aí, né, Cadu? Eu sou psicólogo clínico, né? Eu estou aqui no interior do Vale do Paraíba, né? Próximo, a pessoa conhece mais Aparecido do Norte, Cachoeira Paulista, região aqui. Eu atuo no consultório presencialmente, atendendo também numa instituição e na modalidade online. E virei agora produtor de conteúdo digital, dando de blogueirinho por aqui, fazendo conteúdo pessoal. Eu sou casado, né? A Arielle está por aqui, minha ajuda agradável. E é isso aí. Acho que é da isso. Hora. E quando o Cadu veio conversar comigo pra gente fazer uma live junto, né? E aí falou, Gui, vamos fazer uma live, conversar. E quando ele veio conversar de proposta, de tema, a primeira coisa que já veio na minha cabeça, antes de qualquer coisa, para quem não sabe, o Cadu tá fazendo um trabalho, né, Cadu? Você quer explicar um pouquinho do trabalho que você tá fazendo aí nessa quaresma? Legal. Que é o desafio vencer um deserto, né? O desafio ele faz parte, Gui, de um projeto chamado Jornada do Amadurecimento. Eu tirei o 2020 e falei assim, cara, 2020 eu quero amadurecer os meus seguidores. 2020 eu quero fazer um itinerário de amadurecimento pessoal, baseado no processo de busca de virtude, né? E desenvolvimento da personalidade. E aí, esse desafio, ele tem por princípio apresentar os nossos vilões, né? Que são os 7 pecados capitais, ou os 7 vícios, né? E ao mesmo tempo apresentar as virtudes que nós precisamos. Então, assim, em geral, se você quiser conhecer o ser humano, se você quiser melhorar o teu relacionamento com a tua esposa, com teus amigos, no ambiente de trabalho, no mercado financeiro, você precisa entender assim, que, em geral, são 7 principais maus hábitos que todo ser humano tem. E desses 7 derivam os 44, né? As 44 filhas mortíferas. Cara, se a gente conhece isso, a gente lida melhor com os outros, a gente lida melhor com a gente. E, sobretudo, conhecer o defeito, né, vamos dizer assim, a doença, mas também os remédios, que é a busca da virtude. Então, é um itinerário de passar pelo deserto, de tirar o excesso e poder amadurecer, né? Mais ou menos isso daqui. Aí todo dia tem exercício lá, tem um material bem legal lá. E tudo na faixa. Isso, tudo na faixa. Isso é melhor, né? E justamente, quando ele veio conversar comigo, teve uma coisa que me chamou muita atenção, que foi quando ele disse que quando a gente passa por alguma dificuldade, um dos stories dele, né? Quando a gente passa por uma dificuldade, a gente tem a oportunidade, né?
de exercitar as virtudes ou os nossos vícios. A escolha é nossa, né? E aquilo me marcou demais, porque eu comecei a pensar um pouquinho nas minhas dificuldades e quais são as minhas decisões perante essas dificuldades. Aí eu falei, cara, não tô bom muito na minha decisão, não tô sendo muito virtuoso, não. E quando eu partilhei isso com ele, ele falou, boa, Gui, dá pra gente conversar um pouco sobre isso. Então, a primeira pergunta que a gente começa é o que é essa tal da virtude, né? O que é virtude? Legal, legal. Isso daí é muito bom você colocar, Gui, porque olha só, quando a gente fala de virtude, a gente precisa colocar a virtude no lugar certo, né? Tá aqui o Juninho, quero dar um abraço pro Juninho e pra Jéssica, né, que estão sempre acompanhando aí também. Olha só, né, o Juninho faz um trabalho lá também, né, do catecismo. Olha que interessante, as virtudes, Gui, elas são hábitos, bons hábitos, tá? Mas pra gente entender melhor, tá, mas beleza, então, Isaías, beleza? Por que trabalhar bons hábitos? Tá? Por que trabalhar bons hábitos? Para uma realidade humana. Isso que você falou é muito interessante. A gente tem a dificuldade, cara, dificuldade banal, que paralisa a gente. A primeira, Gui, a que mais paralisa o pessoal, acordar na hora certa. Vamos lá, vai. Quem aqui acorda na hora que o despertador toca? Cara, beleza, um ou outro vai colocar aqui. Mas na verdade, a gente não vence a batalha do relógio, a gente não vence a Jéssica levantou a mãozinha, né? A gente não vence a batalha da louça suja, entende? E tem dia, cara, que a gente, desculpa o termo, a gente fica puto da vida com a gente mesmo. Tô assim, cara, pisei na bola com a Dona Maria hoje, né? Cara, hoje eu podia dizer assim, não é? A gente come, às vezes a gente é grosso de vez em quando, né? Assim, sei lá. Cara, tem uns desafios do temperamento, né? Ou seja, eu podia ter sido melhor. Ou seja, você olha para uma realidade, você olha para uma dificuldade de relacionamento, uma dificuldade de acordar na hora, né? Só que acontece, a gente vai no piloto automático, né? A gente vai no piloto automático. E a gente esquece de uma realidade humana, né? Que é a realidade da liberdade. Ou seja, perante essa dificuldade eu sou livre. Beleza, eu não sou livre eu não sou livre dessa irritação, né? Eu não escolhi que aparecesse em mim a irritação contra algo que minha esposa fez. Beleza, mas o que acontece? Eu sou livre para decidir o que eu vou fazer com isso, né? Eu não escolhi estar cansado agora diante dessa louça, né? Eu não escolhi ter dormido. Às vezes, sei lá, o dia passado, né? Tá lá o Bento, precisou cuidar do moleque, né? A esposa estava cansada, precisou varar a madrugada e agora o celular despertou, cara. E aí, tu não escolheu passar de algum modo, né? Mas e aí, tô livre para dar uma resposta. O que eu vou fazer com isso? Eu costumo dizer muito assim, Gui, a matéria do pecado e da virtude, do bom hábito ou do mau hábito é a mesma. Entende? Tu tem ali uma pia com a louça suja. Essa mesma pia, ou uma realidade, né, que você trabalha que é interessante, a questão do dinheiro. Tem o dinheiro na carteira. Cara, o dinheiro na carteira, ele pode servir para que você haja com caridade e dê ele para alguém que está precisando, mas ao mesmo tempo, o mesmo dinheiro na carteira é matéria para você alimentar a tua avareza. Ou seja, colocar o dinheiro num lugar que ele não deve ocupar na vida nossa. Aquela louça suja, o celular pode despertar a hora certa. Pode ser, ao mesmo tempo, eu vou alimentar em mim o quê? Eu posso alimentar a virtude da diligência, a virtude do compromisso, da justiça, de cumprir bem meu dever, né? Ou eu posso alimentar em mim a preguiça, né? Eu posso alimentar em mim uma sensibilidade. Então, e aí a gente está muito desconectado disso, né? Porque essa é uma realidade humana. O ser humano foi feito para isso, né? Vai lá. Uma dúvida. Qual que é a virtude que você exercita quando o contrário é a preguiça? Porque eu já vou falar aqui logo de cara. O meu pecado, o pior pecado capital do Guilherme aqui é a preguiça, cara. Entendi. Então vamos lá. Vamos traçar um roteiro pro Gui, né? Vamos aproveitar aqui e fazer uma terapia gratuita, um planejamento para você combater a tua preguiça, né? E é legal, o pessoal que tá por aqui, vai lá. Qual é o teu principal vício? Qual é a tua principal dificuldade? Né? Quem sabe a gente consegue comentar alguma dela aqui. Escreve aqui pra gente, tá? Se alguém comentar aí, né? Ó, isso, boa. Comenta aí. E aí o Cadu já vai dando umas dicas gratuitas aqui. Na faixa, né? Na minha conta. Depois eu compro pra gente. Olha só, Gui. A preguiça, cara. Primeiro, o que é a preguiça? Vamos entender a preguiça. A preguiça, ela trata de uma lentidão em fazer o que eu devo fazer. É uma lentidão em alcançar um bem. E é muito interessante, Gui, porque, em geral, a gente não sabe de um detalhe. A preguiça, ela pode ser passiva. Aquela preguiça assim, cara, tô de quarentena e vou só ficar, né, Netflix e pizza, né, só encomendando, e pode ser essa preguiça, mas pode ser aquela preguiça ativa também.
sei lá, a gente tá falando que a gente falou pro pessoal de igreja, né? Então vamos lá. Aquela pessoa que participa de tudo, todas as pastorais. É também, o que é a preguiça ativa? É quando eu faço muita coisa, mas eu deixo de fazer o que eu precisava fazer, né? Então, tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem? O som tá saindo aí? Agora tá. Pessoal, vocês estão ouvindo a gente bem? O som meu e do Gui tá ok? Sinaliza aí pra gente, por gentileza. Agora eu tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo também? Show? Deu? Beleza, bora lá, vamos tocar. Então olha só, né? A gente precisa primeiro mapear, tá? Qual que é o tipo de preguiça, né? Eu tô nessa lentidão, no sentido de que na preguiça passiva ou na preguiça ativa, eu faço muita coisa e deixo de fazer o que eu precisava fazer, né? E minha esposa, isso daqui é complicado, né? A gente quer um cara meio esquecido, né? Mulher fala pra gente, hoje tu bota o lixo pra fora, não esquece. Beleza, chega no final do dia, cara, esqueci de botar o lixo pra fora, né? Então o que acontece, tá? Na preguiça, a gente acaba deixando de fazer uma coisa que tinha que fazer. Então, Gui, uma coisa que ajuda a combater a preguiça. Primeiro, fazer uma listinha dos teus deveres, né? O que eu chamo de mapa das brechas. Quais são aquelas brechas que existem na tua vida? Sei lá, aquelas coisas que você não tem colocado atenção, né? Às vezes, dependendo do temperamento, a gente tem uns movimentos, né? Aline, beleza? Seja bem-vinda. Como, por exemplo, às vezes a gente é distraído, né? Sanguíneo, muito distraído, por exemplo, né? Aí o que acontece? Na distração, você concentra às vezes em outras coisas, né? Então, o movimento da preguiça ativa pode ser, por exemplo, você fica trabalhando demais, né? Trabalha demais. Se você faz o mapa ali das brechas, você vai percebendo, olha, eu tenho esquecido de botar o lixo para fora, né? Eu tenho esquecido de dar a devida atenção para minha esposa. Então, é mapear assim, quais são aqueles bens que eu estou demorando em realizar, aquele bem que eu estou demorando em alcançar, que pode ser o bem de uma leitura que eu estou adiando em fazer, que pode ser o bem de acordar mais cedo para fazer uma prática de um exercício físico, para fazer a prática de um exercício espiritual, por exemplo, né? Então, assim, primeiro ponto é mapear, assim, cara, o que eu estou deixando de fazer? Qual é aquele bem que eu preciso fazer? Em contrapartida, ajuda também a mapear, né, o que eu tenho feito no lugar que eu não deveria fazer, né? Então, por exemplo, sei lá, eu estou deixando de dar atenção para minha esposa por quê? Estou me distraindo demais na mídia, né? Eu tô me distraindo demais com o trabalho, né? O homem, por exemplo, tende a se distrair demais com o trabalho, né? Então, será que eu estou trabalhando demais e deveria? Pode ser um movimento de preguiça ativa, tá? Agora, uma outra coisa, né? Então, qual que é a virtude? Tua pergunta, qual que é a virtude oposta, tá? Uma das virtudes opostas à preguiça, né? É a virtude da diligência, né? Que é também escolher aquilo que eu preciso buscar, né? Ou seja, entender nesse momento pela caridade, né? O que eu devo buscar? O que eu devo alcançar nesse momento, né? Do que eu preciso me ocupar nesse momento que eu não estou me ocupando. E aqui, porque assim, quando a gente fala, por exemplo, a preguiça, né? Ela tem as suas filhas. A preguiça, ela pode se manifestar também, né? Por uma distração do pensamento. A preguiça, ela pode se manifestar também, né, como uma certa letargia mesmo, né, uma certa tristeza pelas coisas espirituais, né? E aí um outro grande remédio para a preguiça, olha que interessante, Gui, é a meditação dos salmos, porque a preguiça, ela pode assim, o que a gente chama da assídia, né? Que é a pessoal da igreja principalmente, né? Não só da igreja, mas a gente vive hoje, né? O que a gente, por exemplo, a gente está vendo essa questão do coronavírus, né? A gente tem uma realidade, que é o quê? Infelizmente, a gente só sabe lidar com as coisas materiais. E aqui eu não estou nem falando de fé, não estou nem falando de fé. Se você observa racionalmente o ser humano, você consegue perceber que o ser humano tem movimentos que são biológicos, tem nele movimentos que indicam uma dimensão psicológica, mas ele tem movimentos que indicam uma dimensão superior, o que o Viktor Frankl vai chamar de dimensão noológica. O que é isso, Cadu? Ora, vamos pensar, tu tem aí, o Bento está com quantos anos, o Bentinho? 1 ano e 5. 1 ano e 5, né? Beleza, deixa esse bicho crescer, tá? E aí tu chega varado de fome do trabalho, e, cara, com aquela fome. E a fome está onde? Dimensão biológica, né? Dimensão biológica. A gente percebe a fome, biologicamente falando. Aí tu já começa a imaginar, cara, minha esposa deve ter feito aquele zoiudo que eu curto. Tu já fica imaginando o zoiudo, entende? Aquele zoiudo, jogou um provolonezinho por cima do zoiudo, caprichou ali naquele... Tu já fica imaginando. Então aí você deseja o zoiudo. Então é uma dimensão psicológica.
Aí tu chega em casa, aí tu vai jantar. Aí ela fala assim, nossa amor, o último ovo, vai lá e frita pra você. Aí você vai fritando aquele ovinho, aí você vê ela jogando aquele provolonezinho por cima, né? Aí de repente o Bentinho vem e fala, papai, dá pra mim? O que acontece? Tu tá com fome, tu desejou, mas tu é capaz de deixar de comer. Só tinha esse ovo. Tu é capaz de deixar, tu vai ser capaz de deixar esse ovo. Como é que eu sei? Porque eu te conheço, eu sei que você vai fazer isso. Tu vai deixar este ovo e vai dar pro Bento. Cara, por que você consegue fazer isso? Biologicamente tu tava com fome. Psicologicamente você tinha um desejo. Mas o que acontece? Você tem uma dimensão que é mais alta que essa. Uma dimensão noológica, que não é carne, que não é cérebro, que não é emoção, que não é substrato mental. É uma dimensão mais elevada, que é a capacidade de amar. A capacidade de amar está nessa dimensão. Então, por amor ao Bento, você contraria a si mesmo. E aí você se eleva, saindo de si para se direcionar a este ser, que é teu filho, amando-o. Isso daqui é um movimento espiritual, um movimento noológico. A preguiça ela vai tirando o nosso olhar disso. Ela entra como uma tristeza em seguir os mandamentos, uma tristeza pelas coisas mais elevadas. E quando a gente lê o Salmo, o que são os Salmos? Os Salmos são cânticos. Né? A gente tem, por exemplo, os Salmos de Davi. Né? Eu estava lendo hoje o Salmo 4, que eu estava meditando, ou 3 agora. Não, agora esqueci se é o 3 ou 4, já até esqueci. Mas que Davi vai dizer lá assim, né? Olha, Deus veio em meu socorro. Estive em apuro e Deus veio em meu socorro. Ou seja, lembra de alguém que foi ajudado, alguém que está com um olhar mais alto, que olha para essa realidade, né? que olha para este chão, que vê a dificuldade, mas consegue botar a esperança numa dimensão mais elevada. O Salmo ele restaura, porque os Salmos são cânticos de alegria. Né? A preguiça ela pode aparecer também como uma tristeza espiritual. Né? E aí, como é que eu. Olha, tem muita gente que às vezes tá na dificuldade da assídia. Bom, começa a rezar pelo quê? Pelos salmos. Né? Começa a rezar pelos salmos que a preguiça vai. E desenvolver esta agilidade em fazer logo o que precisa ser feito. Fazendo aquele mapinha, né? E se dispondo, agindo mais rapidamente. Né? Como, por exemplo, hoje... né? Acordando na hora certa. Hoje, você explicando aí, agora eu pude até identificar. A minha preguiça é aquela preguiça ativa, onde eu faço muita coisa ao mesmo tempo e deixo de fazer aquilo que eu tinha que fazer. Né? Às vezes até como uma desculpa, né? Não quero fazer aquilo, mas aí eu invento outras desculpas mais para eu falar, eu estou ocupado. Mas eu tenho que fazer aquilo que eu queria fazer, né? E o exemplo do Bento que você deu também é muito legal. Um exemplo muito simples aqui dentro de casa é a gelatina. Né? O Bento puxou para mim. O menino ama gelatina assim como eu. Para eu poder comer uma gelatina em paz, eu tenho que comer sozinho. Porque se o Bento estiver do meu lado, ele come tudo. E é justamente o Bento que você falou. Eu não consigo comer e olhar para ele e falar assim, eu vou comer e você vai passar... Não tem como, não dá. Então, você vai dando para ele, na hora que você vê, putz, acabou a gelatina e eu não comi. Né? E eu vim já pensando, eu vou comer aquela gelatina que ficou o dia inteiro naquela geladeira, né? E é justamente isso. E até na outra questão também, um dos meus pecados capitais também é até a luxúria, né? Principalmente na questão do olhar. Todo músico, na verdade, ele é muito sensível, né? O músico não, qualquer um que mexe com arte. E os salmos me ajudam bastante, principalmente os 51, quando eu aprendi a história de Davi, né? Como ele entendeu que ele tinha errado, quando Natanael veio falar com ele, né? Como ele tinha errado, por que ele tinha errado, e aí ele vem fazer esse pedido de socorro mesmo, né? Dá um coração branco como a neve, Senhor, né? E isso... me dá um coração puro. Isso me ajuda bastante. Reconhecer as minhas falhas e falar, Senhor, dá-me um coração puro. E é isso que ajuda nas nossas virtudes mesmo, né? É bem interessante isso que você tem falado. Bem legal a tua sinceridade. Obrigado, viu? E olha só, a luxúria, né? A luxúria, inclusive a luxúria vai ser o próximo que vai entrar no desafio desse exército. Né? A gente está trabalhando a gula, o próximo vai ser a luxúria. A luxúria e a gula, olha que interessante, eles são pecados capitais, mas que ainda tá... Lembra que eu falei dimensão do homem?
a dimensão mais biológica, né, psicológica e espiritual. Ela prende a gente nessa dimensão. Quando a gente pensa na hierarquia dos pecados, tem uma hierarquia. Tem, assim, vamos dizer assim, o pior, né, o pior deles, por exemplo, o orgulho. É um movimento muito maior do que a luxúria, né, numa hierarquia de proporções. Todos são hábitos ruins, correto? Mas na proporção, o orgulho é o pior. Mas é interessante, o orgulho, ele se dirige a dimensões que estão a questões que estão na dimensão espiritual. Olha, interessante, a luxúria, né, vai dizer, tem um livro que eu indico, que é o livro do Kevin Ross, Os 7 Pecados Capitais, né? Ele faz uma leitura dos pecados, desde os santos, né, desde também dos filósofos, e ele vai fazer essa leitura, olha, o pecado da luxúria e da gula, eles, né, são pecados que, para acontecer, pensando no pecado mesmo, não só agora como um mau hábito, tá? Pecado. Para a matéria desse pecado existir, necessita de uma realidade material. Ou seja, a luxúria, né, está prendendo a gente, ainda a luxúria e a gula, está prendendo a gente numa realidade material. Só que olha interessante, as virtudes elas vão se encadeando, uma puxa a outra. Do mesmo modo, os vícios vão se encadeando. Tanto é que a gente tem João Clímaco, né? Uma escada para o céu, uma escada de virtudes e uma escada de pecados que nos leva para o inferno. Aí ele vai dizer assim, olha, um jeito de você combater a luxúria é combater na gula. Né? Se você aprende, porque é interessante, o luxuoso ele acaba tendo dificuldade também com a comida. E como é que você faz isso? Né? De vários modos, mas sobretudo um deles é com atividade física. Fazendo atividade física, o que você está fazendo? Você está desenvolvendo a virtude da temperança, que é a mesma virtude para poder combater os dois aí, entende? Fazendo atividade física, você está aprendendo a suportar algumas dificuldades. Porque o que é exercício físico? Cara, é tu suportar incômodo. É você mostrar para o corpo quem manda, né? E o movimento da luxúria, por exemplo, de uma outra virtude oposta ao pecado da luxúria, é a modéstia dos olhos, né? O que é a modéstia dos olhos? Eu controlar para onde eu estou olhando, né? Para onde eu estou trazendo o meu olhar, né? Ter uma continência dos olhos. Por quê? Porque são pecados que entram pelo mundo sensível. Então, se eu educo a minha sensibilidade fazendo exercício, me dominando, né? Uma outra via é ouvindo o canto gregoriano, por exemplo, tu que é músico aí, né? Ouvir o canto gregoriano, né? Canto gregoriano. Evitar, né? Deixar o doce em cima da mesa, tirar essas coisas, faz com que a gente purifique o nosso olhar. No caso da pessoa, porque tem pessoa que tem tanta dificuldade com a luxúria a chegar ao ponto da pornografia, né? A pornografia, a obsessão por sexo, né? Isso daqui prende ela a uma dimensão, faz com que ela se pareça mais com animal do que com gente. Então, ela precisa evitar mesmo. Evitar imagens pornográficas, né? Pacientes que têm dificuldade com pornografia, falam assim, olha, se o cara às vezes está vendo assim, um filminho e a mão descoberta da pessoa é capaz de produzir um processo, então não veja. Né? Ou seja, reduzir, né, a exposição a estímulos, né? Reduzir a exposição a estímulos, a imagens, ajuda educar a minha sensibilidade, ou seja, contemplando obras de arte, ouvindo canto gregoriano, fazendo exercício físico, né? O exercício físico ajuda muito, ajuda você a vencer preguiça. Com o exercício físico, tu mata 3 em 1. Tu mata preguiça, tu mata gula, tu mata luxúria, né? Então, amarra aí, né? Nessa quaresma agora não tá dando, mas, por exemplo, eu toda terça-feira jogo futebol e a Camila toda sexta-feira joga vôlei, né? Olha só. E a gente dá... E isso é perceptível... eu digo por mim, é perceptível muito quando eu tô jogando bola e quando eu faço o exercício de uma coisa simples que é o jejum, né? Uhum. Legal. Como a luxúria e a preguiça em mim tem menos impacto, sabe? Isso. Agora, nesse tempo que eu deixei de jogar bola e às vezes eu deixo de fazer o jejum, né, que é o jejum e oração, você vê tudo isso impactando muito mais você. Então, é um exercício constante. Não adianta eu querer vencer por um período e achar que o restante do meu período na vida eu já venci aquilo ali. Não, é uma coisa constante, né? E você falando isso vai fazendo um pouco mais de sentido as coisas que eu tenho feito e como tem me impactado mais ou me impactado menos.
sim. E você trouxe uma coisa interessante, o jejum, né? O jejum, né? Se você domina a fome no mundo sensível, ela é o mais desafiador. Por isso, atacar a gula para dominar a luxúria, né? Cintia, tudo bem? Ellen, seja bem-vinda. Ou seja, se você aprende a ficar um tempo com fome, o que é isso? O jejum é o quê? É ficar um tempo sem comer, mas com fome, né? Pensando em comida, para você fazer aquela violência contra você mesmo ali, para dominar. Só que olha que interessante, quando você começa a dominar a fome, você traz para o seu domínio as outras paixões. Se você consegue botar uma cela na fome, facilmente você vai dominar os outros ímpetos. Isso daqui é batata. Olha, eu estava dando uma olhada aqui no teu IG, né? Vi que você fez live de relacionamento, né? Cara, vão pegar aquelas mulheres machonas que vivem brigando com os homens, ou aqueles caras que não sabem ter um pingo de sensibilidade com a esposa. Faz jejum. O jejum vai te ajudar a dominar também a tua ira. Vai te dar um autocontrole, né? Então, as práticas espirituais ajudam, né? A oração nos eleva, a oração nos eleva, né? A dar esmola, né? Dar esmola, né? Ou seja, eu pegar daquilo que é meu, saber partilhar, né? O elemento da esmola é fogo, né? Quando eu dou esmola, eu purifico o meu amor, eu partilho daquilo, né? Ah, beleza, mas e aí? O que o pessoal fala muito, o Ítalo fala muito da esmola, e o pessoal pergunta muito, mas o que o pessoal vai fazer? Cara, eu não sei o que o pessoal vai fazer. Aprende a desenvolver generosidade, dá sem esperar nada em troca, sem esperar nem o que o cara vai fazer com o dinheiro dele, né? Então, o que é a esmola? E a esmola, além do dinheiro, a esmola também do tempo, né? A esmola, sei lá, parar para ligar, olha, a gente está em tempo de quarentena, né? Vamos parar para dar esmola no nosso tempo para ligar, sei lá, né, para a população de risco da nossa família, para o vô, para a avó, né? Sei lá, para aquelas pessoas que estão precisando de uma... Eu inclusive, estou precisando ligar para meus avós, né? Ou seja, essa esmola do nosso tempo. E, sobretudo, algo que eu acho assim... Fico impressionado que a gente ouve falar pouco dentro da igreja, que é uma outra prática espiritual, né? Assim, essas práticas, né? Aprendi lá no curso Ítalo, a gente se vê presente em outras religiões também, mas sobretudo para aqueles que são católicos, né? A busca da virtude é uma outra prática e que está esquecida, né? É uma prática, é o começo para entrar nas moradas. O começo é a busca de virtude. Assim, a gente ouve falar muito da oração, né? O meio carismático, por exemplo, a gente ouve muito falar da oração, verbalizar, ok, é um meio. E de vez em quando você ouve falar também do jejum, né? Mas sim, essa esmola, que é fogo que queima, purifica o meu coração das impurezas do egoísmo, do amor egoísta que quer tudo para si, que só pensa em si, que só dá se receber algo em troca, né? Eu só dou se eu souber onde esse ser vai gastar o dinheiro, um amor mesquinho pra caramba, um egoísmo fechado em si mesmo, né? Mas nós ouvimos falar pouco dessa prática, a busca de virtude, a presença, estar presente, né? Estar presente na realidade, buscar virtude, desenvolver hábitos. Porque o que acontece? O ser humano ele não nasce com virtude, né? É algo que precisa ser desenvolvido. Mas interessante, cachorrinho nasce cachorrinho. Tu vê lá aquela praguinha, né? Eu tô uma que está latindo lá no fundo. Ele já nasce igual cachorrinho, faz tudo igual cachorrinho. Quando você vê o cachorrinho filhote já nasce andando igual o exemplar adulto. Já nasce emitindo o som igual ao exemplar adulto. Agora, quando tu vê um bebezinho nascendo, teu filho, quando o bebê nasceu, né? Ele ainda não andava igual o exemplar do adulto. Ele ainda não emite o mesmo som do exemplar adulto. Porque ser humano é educar, ele precisa ser conduzido para fora. E nesse processo, ele precisa aprender bons hábitos. Existe um conjunto de hábitos que nos aproximam de uma perfeição, né? Ou seja, que nos aproximam da maturidade, que nos ajuda a desenvolver as nossas faculdades e viver uma vida madura, né? E, ao mesmo tempo, existe um conjunto de vícios que faz com que a gente fique cada vez mais parecido com o animal. E assim, beleza, pro ateu que tá aqui, cara, virtude é pra ti também, bicho. Entende? Por quê? Porque você é gente, né? E você é capaz de amar, você tem dimensão noológica, você pode não entrar pela porta da religião, ok, né? Mas você tem essa dimensão em você, né? Agora, tu pode ficar cada vez mais parecido com o animal ou buscar virtude. Agora, sobretudo para quem é cristão, né? Porque esse caminho vai te levando, existe um conjunto de hábitos que tornam mais parecido com aquele que eu devo ser, né? Com a minha vocação, com aquilo que Deus pensou de mim, vamos dizer assim. E uma coisa que você falou é muito importante mesmo. Não interessa se você é ateu, se você é católico, se você é evangélico, independente da denominação religiosa que você é,
o amor e as virtudes, independente de tudo isso. Para você ser gente, né, você precisa de virtude. Para você ser gente, ser saudável, ser feliz, né, você precisa de virtude. E é justamente o que você falou, não interessa se você acredita em Deus ou não, você precisa de virtudes, você precisa de criar bons hábitos, né? Tem uma frase que você, como psicólogo, você pode até dizer se está certo ou não. Virtudes é uma vontade constante de praticar o bem e evitar o mal. E o vício é uma constância na prática do mal, né? Exato. Eu não sei se estou certo ou se estou errado. Então, justamente, virtude é uma vontade constante de praticar o bem e evitar o mal. E isso é independente se você acredita em Deus ou não. Sim. Né? De buscar o bem, né? E aqui tem interessante, a Cintia colocou uma questão aqui, ó. Sempre ouço que ninguém nunca me deu nada, porque tem que dar mentira. É impossível. Você só está aqui hoje porque alguém te deu uma atenção. Entende? Ora, se o Gui tá, parar de dar atenção pro Bento, o Bento morre. Não existe isso. O ser humano, ele só se torna mais humano, ele só cresce porque alguém sangrou por nós. Beleza, pode ser que eu não, você, né, você, tô dizendo assim, tá, pode ser que tô te usando como exemplo, tá, Cintia? Pode ser que nós não tenhamos tido os melhores pais. Mas olha só, querendo ou não, eles não nos abortaram, correto? Querendo ou não, né, de algum modo, eles nos deram o que comer, o que vestir, ou pelo menos entregou a gente para alguém que podia cuidar da gente. Então eles deram algo. Eles deram a vida pra gente. Eles deram uma atenção. A gente só está podendo conversar aqui porque um dia alguém nos alfabetizou. Olha que interessante. Você não poderia escrever essa frase, mas a professora era paga. Era paga, mas ela te deu algo. Entende? Ela, como livre, ela podia escolher não cumprir bem o dever dela, né? Então, por que eu tenho que dar? Entende? Porque o que acontece, tá? É o exemplo do olho, né? É o exemplo do avião que o Dr. Victor Frankl dá. Vou explicar. O olho, ele não consegue ver a si mesmo. Quando o olho vê a si mesmo, é porque ele está doente. O olho só enxerga para fora, né? Assim somos nós mesmos. Nós somos feitos para doar. Enquanto nós ficamos fechados em nós mesmos, nós não amadurecemos, nós não tornamos humano. Nós estamos parecendo mais com um animal. Por isso que nós vivemos um tempo de desespero. É óbvio que todo mundo vai se desesperar, porque a gente tem a ilusão de controle. Né? A gente acha que todo mundo deve todas as coisas pra gente, a gente só pensa na gente e a gente tem a ilusão de que a minha vida está na minha mão. Aí, de repente, vem uma gripezinha. Claro, eu entendo, é um vírus, tá? Beleza, calma, pessoal, calma. É um vírus, beleza. Mas é uma gripe. E a H1N1 mata mais do que essa, tá? Mas olha só, o que acontece? É óbvio que todo mundo surta. Tá? Nós não estamos falando da grande peste que quase dizimou a Europa. É uma doença. Eu não entenda, escuta o que eu estou falando. Eu não estou, né, diminuindo a questão do coronavírus. Eu estou dizendo assim, a humanidade já viu coisa pior. E por que a gente está se desesperando? Porque a gente é egoísta. Porque a gente só sabe pensar na gente. Né? Porque assim, nós somos. Porque o medo, olha que interessante, Gui, o medo, né? Ele, sobretudo, aparece quando eu estou olhando muito para mim mesmo. Sim. Né? Porque, o que é o cara corajoso no campo de batalha? É o cara que ama. O covarde, ele fica escondido atrás daquela pedra ali e não sai, né? Não vai para a trincheira, não sai da trincheira, por quê? Porque ele está pensando nele mesmo. O covarde, ele ama mais a si do que os outros. Agora, o corajoso, ele tem medo, só que acontece, ele ama algo mais do que ele mesmo, né? O corajoso está pensando no Bentinho que ficou lá em casa e que eu preciso entrar aqui e acabar com esses caras, senão eles vão destruir minha família. O corajoso, ele ama mais a sua família do que ele mesmo, ele ama mais a sua pátria do que ele mesmo, ele ama mais a Deus do que a si mesmo. Por isso que a gente pode falar do martírio, né? Estou falando que o pessoal falou tudo é graça, a graça de Deus, isso mesmo, mas olha que interessante, tá? Se eu não aguento suportar o incômodo de fazer 10 polichinelos, como é que eu vou suportar um martírio? Igual uma vez, foi muito bom que você falou, porque uma vez alguém me perguntou, Guilherme, como vencer a masturbação? Um dia me perguntaram assim, né, na questão da luxúria. Aí eu perguntei, falei assim, você aguenta, fala pra mim uma coisa que você gosta muito. A pessoa falou, chocolate. Eu falei, você aguenta ficar sem chocolate? Eu falei, não. Eu falei, então, se você não consegue ficar sem chocolate, que é uma coisa pequena, muito menos você vai conseguir vencer
uma masturbação que é uma coisa maior. Aí foi o que eu falei pra ele. Pra lutar, começa com a coisa pequena. E não luta logo de cara com a coisa maior, né? Exato. Se você não vence o pequeno, você não vai vencer o problema maior. Então, para de querer enfrentar logo a masturbação de cara, né? Dando um exemplo. Enfrenta primeiro as coisas pequenas. Começa se vencendo nos teus anseios, na tua vontade do chocolate, por exemplo. Controla o chocolate. E aí depois você vai controlar outras coisas maiores. Né? Então, isso que você falou foi muito importante. O café sem açúcar, né? O banho gelado, né? Botar mais coisa que você não gosta no seu prato, né? É justamente isso, né? Ou seja, para vencer a pornografia, mirar nessas pequenas coisas que vai me ajudando a desenvolver uma fortaleza. É também se blindar, como a gente disse anteriormente, né? De evitar ver as coisas, mas, sobretudo, é este movimento, né? E é interessante porque nós estamos num tempo de desenvolver essa graça. Isso que a Cíntia colocou é uma frase fantástica e completa com o que a Ellie está dizendo, né? Tudo é graça, né? Recebemos muitas graças de graça. É isso mesmo, Ellie. Essa capacidade de olhar para a vida, cara. Começa a olhar assim, beleza, quem cuidou de mim pode não ser perfeito, mas olha só, olha quantas coisas me deram o que comer, me deram cuidado, limparam minha bunda, cuidaram de mim quando eu fiquei doente, né? E isso, quando a gente fala para esse cara, a gente entende uma realidade, a gente precisa um do outro. Para a gente estar aqui fazendo esse bate-papo, eu e o Gui, todos nós aqui, precisamos do cara, da operadora que veio consertar a internet no poste. A gente precisa do cara que está lá operando um satélite, transmitindo os dados. A gente precisa, né? A gente precisa do pessoal da saúde que está lá se matando, entende? A vida humana é essa, a gente precisa. Então, assim, eu devo tudo, né? Aquela frase do Ítalo, né? Ninguém deve nada. Beleza. É no sentido de que eu não tenho que ficar esperando dos outros. Mas eu devo tudo aos outros, né? E aí, quando eu entendo isso, começa a abrir no meu coração essa percepção, essa alegria de perceber que eu devo tudo a Deus. Que o bom Deus derrama sobre mim chuvas de bênção. Que de vez em quando eu faço cagada, né? Que de vez em quando... De vez em quando não, né? Quase sempre. Quase sempre eu faço cagada, mas ainda assim ele tá chovendo graça sobre mim. Ainda assim ele tá derramando bênçãos sobre mim. E aí eu fico constrangido, eu fico sem graça. Cara, é só olhar para a cruz, né? Imagina, se não, todo mundo me deve tudo, eu sou o Cristo, né? Todo mundo me deve tudo, é claro, todo mundo deve tudo, mas o que ele fez, né? Tu que é administrador, Gui, eu costumo brincar com o pessoal, brinquei com o pessoal do grupo que eu participo, assim, olha, Jesus, né? Antes de partir, ele foi dar um treino, né? Ele fez um workshop, fechou o hotel e foi fazer um workshop para treinar a liderança. Ele foi assim, dar assim, o melhor workshop, né? Com os melhores gadgets do mercado, né? Com as melhores ferramentas, né? Para poder treinar, né? Ou seja, olha, ele teve uma visão macro, uma visão assim, cara, nunca ninguém fez um planejamento tão grande. Planejou para assim, milênios. Cara, vou planejar isso daqui para ficar milênios. Ele foi dar um treinamento antes de partir. Qual que foi o treinamento que ele fez com os 12? Não sei se a gente vai chegar, a gente está aqui caminhando para Páscoa, né? Lá na quinta-feira acontece um negócio chamado lava-pés. Qual foi o treinamento que ele deu para formar a liderança dele, para formar o time que ia seguir o negócio adiante? Lavar os pés. E o que é o pé, Gui? O que é o pé, gente? O pé é aquela parte humana, simbolicamente pensando, né? Vamos dizer assim, ele é aquela parte, tem o pé, que é a parte que toca mais o chão, e a cabeça, o oposto, que toca a parte mais elevada. A cabeça que é capaz de estar mais próxima do céu e o pé, né, está mais próximo do chão. O pé é aquela parte nossa e isso, a humildade. Olha interessante, humildade é o quê? Humus, terra, né? O pé está colado aonde? Na terra. Ele se abaixou para lavar, né? Quem quer servir, seja o primeiro. Quem quer liderar, né? Quem quer liderar, seja o primeiro a servir. Venha e lave os pés dos demais. Olha que treinamento, né? Lavar os pés uns dos outros. Lavar os pés. Isso aqui é uma baita atitude do quê? E sinaliza pra gente uma plenitude humana. Né? No final das contas, a gente está aqui para quê? Para servir. Para servir. O próprio bom Deus veio para nos servir e nos deixar este mandamento. Né? Que toda a antropologia e a filosofia vai chegar a essa mesma compreensão. Que é a compreensão, olha, o ser humano foi feito para se doar. Se ele não se doa, ele apodrece. Se ele não se doa, ele não se realiza. Mais do que a felicidade, a gente busca a realização. E a realização só vem da humildade, do serviço. O Garregula Grande,
Ele constrói uma imagem falando das virtudes, né? E aí, uma rocha, que é o Cristo, tá? Sobre a rocha tem um chão, né? E sobre esse chão tem uma porta com dobradiças e tem um arco em cima, tá? Olha interessante, o chão, né, é a virtude da humildade, que é aquela virtude que está mais colada com a rocha, que é o Cristo. A porta tem 4 dobradiças, que são as virtudes cardeais, né? A temperança, a justiça, a fortaleza. Faltou uma. Fortaleza, me lembra aqui, deu branco. A justiça, a justiça, fortaleza, temperança e prudência. E a prudência, obrigado. Faltou a prudência. E a prudência. E essas têm um arco em cima, que são as virtudes teologais, né? Que é a fé e a esperança, e lá na ponta, unindo todas, nós temos a caridade. E olha interessante, se a gente for traçar aqui um raio, né, nos 2 extremos das virtudes, a gente tem o que nesta imagem? A humildade aqui embaixo e a caridade. Ou seja, o serviço, se colocar ali para lavar os pés, como isso a Aurélia colocou aqui, né? Se gastar como sabonete. Essa é a nossa missão. Se a gente não entra numa relação, se a gente não entra no emprego para isso, a gente não se realiza. Simples assim. Sim, e uma coisa que é tão natural do homem que ninguém percebe, né? É natural do homem servir e se doar. Porque por onde você passa, você deixa rastros de você. E ou você deixa rastros de céu, ou você deixa rastros de outra coisa. Né? Por onde você passa. E você nem vê fazendo isso. Quantas vezes pessoas já chegou em mim, já deve ter chegado em você, falou assim, Gui, eu vi você aquele dia falando tal coisa, ou fazendo tal coisa, e eu tipo, eu nem te conheço. E eu deixei marcas em você, né? Quantas pessoas você já deve ter passado pela vida delas, que você deixou marcas nela. E você não sabia que você fez isso. Para você ver o quanto é natural do homem dar e servir. É natural do homem. A gente faz isso sem a gente perceber, cara. E como a gente pode falar assim, nunca ninguém me deu nada e como não dei nada a ninguém? A gente se dá a todo instante, recebe a todo instante, e é tão natural que a gente nem vê nada disso acontecendo. Olha que loucura. Sim, né? Mas é interessante porque a gente, na nossa liberdade, a gente pode ter uma postura de fechar na gente mesmo, né? A gente pode ter uma postura... Sim, também. Que é onde a gente adoece, né? Assim, de fato, né? A gente já percebeu que de fato, alguém deu algo pra gente. Mas e aí, o que eu tô entregando? Né? O que eu estou doando? Né? É um movimento próprio da maturidade, né? E assim, a gente pensa, por exemplo, no casamento, tá? Quem não chegou nisso daqui, quem não atingiu isso daqui, quem não entendeu que está nessa vida para servir, cara, vai ser difícil no casamento, entende? Porque o casamento é o ápice disso, né? O casamento, o que a gente está fazendo aqui é serviço, é colocar o nosso tempo à disposição dos outros. Sabe uma coisa que aconteceu comigo no casamento, que foi muito interessante, foi a chegada do Bento. Quando o nosso diretor espiritual, o Padre André, ele falou para mim assim, Guilherme, eu já quero te preparar. Quando o Bento chegar, você vai viver um momento de solidão. Porque a Camila ela não vai dar atenção para você. E não é por maldade. Isso é da natureza da mulher, né? Ela só vai pensar no filho. Então a Camila ia comer pensando no filho, ia tomar banho pensando no filho, ia no banheiro pensando no filho. E eu passei, os primeiros 5 meses que o Bento chegou, foi meus 5 meses de solidão. E, cara, como foi difícil. Eu me preparei psicologicamente. Falei assim, eu vou passar por isso numa boa. Mas eu não passei. Foi muito difícil para mim, né? E nesses 5 meses, o que acontecia? A Camila não dava atenção para mim e não dava carinho para mim. E o Bento, como qualquer criança, né, nem sabia o que estava acontecendo. Mas a Camila, toda hora precisava do meu suporte, da minha intenção, do meu carinho. E toda hora eu tinha que dar atenção para ela, dar suporte para ela e dar carinho para ela sem receber. Nesses 5 meses, eu comecei a ver um pouco como Jesus morre na cruz por todos, mas nem todos olham para ele, né? E eu comecei a me ver um pouco nessa jornada de Jesus, sabe? Eu sabia que a Camila não estava fazendo aquilo por maldade, mas é muito difícil para nós, seres humanos, se doar por alguém que não está se doando para você e nem te dando atenção. E quando isso passou, eu fui partilhar com ela. E ela falou assim, você é louco, por que você não contou isso para mim, né? Por que você passou por isso sozinho? Eu falei, eu passei por isso sozinho porque eu conheço a minha esposa. Ela se cobra demais.
Se eu contasse isso para ela ia tentar se desdobrar, virar em duas, e ela não ia conseguir nem dar atenção para o Bento, nem dar atenção para mim. E naquela hora, quem precisava de atenção? Era o Bento, entendeu? Então, foi dolorido, não foi fácil, foi muito ruim. Quantas vezes eu fiquei com raiva dela e do Bento, que não tem culpa nenhuma disso. Que legal, cara, eu fiquei com raiva da minha esposa, de verdade. Eu fiquei com raiva dela, porque eu não tinha atenção. Eu tinha necessidade, sabe? E aí, depois que tudo isso passa, eu falei, cara, hoje eu sei que eu amo essa mundista. Hoje eu sei que eu amo essa menina. Mas esse dar, esse servir, cultivar essas virtudes, né, da humildade, da caridade, é muito difícil. Cara, é muito difícil, de verdade. Cara, obrigado pelo depoimento, Gui. Obrigado pela coragem, cara. Pela coragem de partilhar. Porque assim, cara, a gente precisa poder ouvir isso, né? Porque, olha só, Gui, isso aqui é preciso da verdade, né? Olha, não sei quem são as mães, quem é mãe que levanta a mão, o pai, sei lá, né? Cara, criança tem hora que... Eu atendo, eu ainda não tenho filho, tá? Não tenho filho ainda, mas olha só, eu atendo pai e mãe que dá raiva desse ser. Mas, cara, não é maldade. É que, cara, é que aparece essas coisas dentro da gente. Só, olha que bonito, Gui. Tu foi convocado pra guerra, bicho. Tu entendeu que você tinha que se alistar. A vida chamou. Gui, estou te convocando. Cara, olha, tu avançou na tua masculinidade, tu fez a masculinidade crescer. Por quê? Porque o que desenvolve um homem não é a capacidade de o garanhão que sai atrás de várias mulheres, não. Mas é o cara que consegue lutar contra si mesmo como um guerreiro e dominar a si mesmo. Cara, eu imagino a tua dificuldade. Cara, sim, a grama do vizinho ficou mais verde, pra você ter noção. Porque foi muita besteira passa na nossa cabeça. Uma das coisas que passava na minha cabeça é: será que meu casamento vai voltar normal como era antes? Você vê que a tua esposa não te dá atenção, aí você já começa a olhar para o lado, aí você já começa a falar, Guilherme, foco, né? Foca, e hoje, eu sinto orgulho nessa parte, eu falei assim, cara, eu passei por isso. E eu fui fiel a Deus e fiel à minha esposa. E eu fui muito tentado. Como eu fui tentado, vixe, passou muita besteira na minha cabeça. E hoje, agora eu sei e entendo por que muitas pessoas falam. Mas muitos casamentos acabam quando um filho chega. Por quê? Por causa dessa dificuldade de equilibrar. E não é culpa das mulheres, infelizmente, elas não conseguem equilibrar nesse momento, entendeu? Olha, vou te dizer uma coisa, viu? É e não é, viu? Olha só, agora eu vou chamar bordoado pro lado das mulheres, né? Taca-lhe pau. Porque assim, olha só, quem forma a nossa masculinidade, sobretudo, são as mulheres. E eu e você, e muitos que estão aqui, nós somos fruto de uma geração de mães que nos mimaram. Que não contrariaram a gente, que não se deixou a gente se contrariar. Porque assim, a tua confissão, tá? É uma confissão muito bonita, muito sincera, tu tá confessando o teu egoísmo. E tu tá falando assim, cara, eu tive que lutar contra o meu egoísmo, né? E muito bonito a tua confissão, Gui, porque tu teve que desenvolver uma caridade. O que acontece? Tu sabia que, tu tinha informação. Só que este é o problema do tempo presente. A gente tem muita informação. Só que acontece, a informação, ela está numa faculdade que se chama pensamento. O pensamento não dá conta de resolver todas as coisas. O pensamento não dá. É necessário um outro movimento, o movimento do coração. Porque a cabeça sabe, vamos lá, ser sincero, rasgar o verbo, né? A maior parte dos católicos que vão confessar sabe os 10 mandamentos. Então por que não seguiu? Porque não soube trabalhar dentro de si, não percebeu dentro de si alguns movimentos. E não se mobilizou para isso, como por exemplo, né, esse movimento, o movimento do egoísmo. E é um movimento do peito, não é um movimento da cabeça, né? Não é ter a informação. É um movimento de convocar a caridade. É um movimento de se humilhar. O que você teve que fazer, Gui? Tu teve que domesticar a criança em você. O menino que estava em você. Né? Eu pude falar para a Ariel, minha esposa, assim, cara, hoje, né? Claro, não falei para ela, não chamei ela de cara, né? Mas eu falei assim, amor, eu sou muito grato, porque hoje eu sou o homem que aquele moleque viu nos teus olhos. Olha, isso aqui é foda. Desculpa o pessoal da igreja, mas isso aqui é foda. Tá? Hoje eu sou o homem que aquele moleque viu nos seus olhos. Porque o olho não vê a si mesmo. Eu precisei um dia... E o Gui me conhece das antigas, né? Sabe? O Gui conhece as minhas virtudes e as minhas molecagens também. Sabe que hoje eu sou uma pessoa mais madura do que eu era antes, né, Gui? Mas olha só, eu tive alguém que me amou.
E que o amor, quando alguém nos olha amorosamente, Gui, aquela pessoa consegue captar em nós a nossa essência. Não é projetar em nós o que ela quer que a gente seja, mas é no movimento de amor tocar um pouco daquele núcleo de quem eu devo ser. Do santo que ainda não apareceu, mas que está escondido aqui. Daquela vocação que ainda não está clara, mas que está escondida aqui. E um dia eu pude ver que quando eu olhei naqueles olhos, né, naqueles olhos, né, que me olhavam, e eu pude falar assim, cara, essa mulher está enxergando um homem que eu ainda não achei aqui. Ela está me olhando com uma esperança que eu ainda não achei aqui. Que ainda não está presente. Eu ainda não tinha... Né, o namoro era maturo pra caramba. Eu era maturo pra caramba. Pedir a Arielle namoro num dia e despedir no outro é uma loucura. Confuso pra caralho. É muito confuso. Né? Mas o que acontece? O amor nos convoca. Nós, é isso aí, a medida do amor é a máxima medida, nós precisamos do amor. Então, mas o que acontece hoje, infelizmente? Mas tem a mulher macha, as mulheres são tudo mulher carlão, mulher macha, mais macha que nós. Fica exigindo, ao invés a mulher, ela é útero, o símbolo da mulher, ela pode acolher e nos envolver, né? Acolher, então assim, isso aqui é tema para outra live, mas assim, fechando o assunto, né, qual é a realidade, tá? As mulheres, tá? Elas têm uma responsabilidade muito grande. São elas que vão educar esses meninos, né? E são elas que podem acolher este homem, acolher simplesmente olhando para aquela parte mais periférica, olhando só para aqueles vícios dele, olhando só para aquela dificuldade, ou ela pode meter neste homem um olhar amoroso e olhar, acessar o homem que tem ali dentro. E não é projetar o homem que tem ali dentro, não é projetar um homem, é um movimento de caridade, olhar e convocar esse menino para se tornar homem. Amorosamente, o útero, né? A mulher, o símbolo, a mulher foi feita do quê? Da costela. A costela envolve. Quando uma mulher é verdadeiramente feminina, né? A mulher, na sua fertilidade, trabalhada na sua feminidade, ela vai envolvendo, né? Ela envolve o homem com o seu amor. A costela, ela protege e ajuda a respirar, né? Ela vai envolvendo e ela ajuda. Eu provo esse efeito, eu testemunho, né? Um amor que me ajudou, né? E ao mesmo tempo um amor que nos convoca. Então a mulher, ela tem uma responsabilidade, mas não adianta, chega uma hora que a decisão é nossa, né? Também sim, porque tem umas, né, Gui, que fica na ilusão, tá olhando pro cara, o cara tá dando sinal que não quer nada com a vida e fica projetando. Não tô falando disso. Mas o Gui tá partilhando algo assim, que é sensacional. Né? Chega uma hora que a gente precisa dominar o menino que há em nós, né? A gente precisa vencer esse egoísmo que tem dentro de mim, né? E convocar a caridade, né? E foi o que você precisou fazer, porque numa gravidez, né? A mulher precisa que o homem a proteja, que o homem seja o sustento dela, né? O homem é aquele que protege a ninhada, né? O que a mulher precisa? De proteção. Entende? Porque ela vai estar toda envolvendo aquele ser, né? E, vamos ser sinceros, o que você pode fazer pelo Bento é mínimo. O máximo que você pode fazer ali por ele é o quê? Cuidar da tua esposa. Claro, hoje já tem mais coisa na idade dele, mas quando nasce, o que resta pro homem é cuidar da esposa para que ela cuide da criança, né? Sim. É isso aí, Gui, ficar de olho no tempo, não sei que hora vai acabar a live aí. Acho que falta 7 minutos. E já querendo aproveitar o que você falou sobre a esposa aí, tanto que eu tô com o projeto, né, sobre relacionamento. Sexta-feira agora eu falo sobre afetividade e sexualidade, e na outra sexta eu vou falar sobre casamento. Aí vai estar eu e a Camila, né, falando sobre o nosso casamento, sobre a nossa experiência, sobre a vida mesmo do matrimônio, do esposo e da esposa, quando o filho chega, mas a gente também vai falar um pouquinho antes do casamento, como que foi até chegar ao casamento. Então vai ser um papo legal. E fica o convite para todo mundo que está na live, né? Legal. E eu convido o pessoal a te seguir, acompanhar, né? Tem um canal lá no Telegram também, né, Gui? Com informações lá. Oi, não entendi? Falei que tem um canal também teu lá no Telegram, né? Um espaço lá no Telegram, né? Que você está divulgando informação. Isso, Telegram. No Telegram eu falo um pouco também sobre educação financeira, né? Tá no link da minha bio. Quem quiser entra lá. Eu falo sobre educação financeira e no meu Instagram eu sempre falo também de vida de oração, um pouquinho de tudo nessa parte da igreja, com Deus, né? O Cadu tá acompanhando aí, eu acompanhando o Cadu também. E o Cadu, gente, sensacional o que ele tem feito com o projeto nessa questão da vida de amadurecimento, né? De autoconhecimento. Valeu, Gui. É uma alegria. Obrigado, Gui,
por poder, né, me receber aqui, né? Receber aqui. A gente é tão brother que eu me convidei para estar aqui. Gui, bora lá fazer no teu dia alguma coisa, né? E tu aceitou. Obrigado mesmo de coração. Eu agradeço o pessoal que está por aqui, né? Tempos como esse a gente precisa compartilhar, sabe? Esta live, levar essa mensagem mesmo pro pessoal, sabe? Porque nós estamos falando de vida, é uma mensagem de esperança, de mostrar que há possibilidade, né? Obrigado pelos teus relatos, Gui, né? Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe tua família. Muito bom poder estar aqui contigo, né? Amigo de longa data. E é isso aí, cara. Acho que é isso, né? É isso aí. Eu vou soltar essa live também no YouTube depois. Aí quem quiser assistir, né? Vai estar no YouTube depois também. Beleza. É isso aí, pessoal. Eu vou lá que à noite, daqui a pouco, entre aspas, 10 horas da noite, eu vou fazer uma outra live, que eu vou estar falando. Uma live que eu não consegui fazer ontem, né? O Instagram bloqueou, travou ontem à noite, falando sobre as virtudes, né? Como aplicar cada virtude a este tempo presente, né? Aproveito para deixar o convite para o pessoal também e acompanhar lá a jornada do amadurecimento. Guizão, muito obrigado, cara. Fica com Deus, tá? Gente, boa noite. Obrigado você, viu? Deus abençoe você e Deus abençoe a galera toda aí. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu. Falou. Tchau, tchau.